Maravilhoso Deus, glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço que acenda uma chama no coração da igreja, de cada senhora, de cada senhor, de cada jovem, de cada moço e moça. Que essa chama seja acesa e continue acesa, meu Pai, para essa obra tão maravilhosa que é missões, para que eles possam ter motivação, tenha fome e sede, meu Deus, e a motivação para fazer essa missão em casa, para os seus familiares, meu Deus, para os vizinhos, para os amigos, no trabalho, na escola, onde quer que ele possa assim declarar essa verdade, assim ele o faça, e amado Deus, e ele seja ricamente abençoado em o nome do Senhor Jesus. Só pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus, pode sentar. Marcos Evangelista escreveu, capítulo 16. Marcos Evangelista Marcos, capítulo 16. Graças a Deus. Você que já é inscrito nesse canal, eu agradeço. Estou orando por você. Declaro para a sua vida uma bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, toque o sininho, dê o seu joinha, faça comentário, fique à vontade nesse canal e compartilhe, inscreva-se e compartilhe, não deixe de compartilhar, em nome de Jesus, tá bem? Muito obrigado a você que está se inscrevendo, que já se inscreveu, que está se inscrevendo, que está debaixo de nossas orações. Marcos capítulo 16 e versículo 9. Glória a Deus. Podemos ler? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que ia de caminho para o campo. E indo estes, anunciando-nos uns aos outros. Mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, não por haverem crido, mas que não tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom quando a igreja ela tem consciência dessa missão. Uma missão que foi o próprio Jesus que estabeleceu para os seus seguidores, para o corpo da igreja. E quando ela tem consciência, sabe da importância dessa missão, bom é que ela assim exerça aquilo que Jesus ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos aqui um contexto
que encerrando a parte lida em um versículo que define o presente do ser humano e o futuro do ser humano. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. É uma definição até dura, e é necessário que a igreja entenda que agora, se ela está fora do risco desta condenação, ela deve olhar para aqueles que estão correndo o risco de ser condenado. E essas pessoas que estão correndo o risco, muitas delas faz parte da nossa família, faz parte do nosso seio de amizade, faz parte do nosso trabalho, do estudo, é vizinho. São pessoas que não merecem estar distante de Deus, mas pelo fato de não receber o incentivo para eles crerem nessa verdade, e quem tem a responsabilidade de levar o incentivo somos nós, e quando nós não fazemos, essa pessoa continua caminhando em direção à condenação. E glória a Deus, porque a igreja tem essa responsabilidade, e nem todos os fazem, mas muitos fazem e fazem muito bem. Eu quero, nessa tarde, dar um testemunho de uma evangelização, um testemunho de um coração que estava aceso, um coração aceso pelo Espírito de Deus que Ele nos dá, é um coração que se compadece do sofrimento do outro, sente fome e sede de justiça, e sabe que Jesus fez no Calvário um ato de salvação para toda a humanidade, e muitos ainda não creem daquela forma, e é preciso a gente dar a ele o ensino para que ele dê os primeiros passos. Há muitos anos atrás, eu estava saindo de um ambiente, numa condição muito feia, e eu passando em frente a um comércio, estava uma senhora, esposa do comerciante, e sua filha, uma jovem mulher, crente. E quando eu fui passando, a mãe dela disse essa frase: como eu me entristeço em ver Epitácio nessas condições. A mãe dela, não crente. Quando a mãe dela disse, como eu me entristeço em ver Epitácio nessas condições, a chama do coração daquela crente também teve o mesmo sentimento. Incendiou de ter compaixão de mim. Então ela foi até a minha casa falar comigo, para que eu pudesse ir à igreja com ela, com a minha família. E esse período era um período difícil. Está aí a minha filha Emily, que é um testemunho vivo do que Deus fez, o milagre. E nós vamos entender a importância de se levar a evangelização às pessoas. Então ela veio à minha casa com esse ato de generosidade, de amor em Cristo, para tentar me levar, sabendo das minhas condições. A minha filha doente, agravada de um câncer já muito mal. Então ela me convidou: Epitácio, vamos à igreja. Vamos à igreja fazer uma campanha de libertação pela sua filha. Nós vamos orar, Jesus vai curar. Então ela me deu uma esperança.
ela me trouxe um desejo que eu buscava, que eu queria a cura dela. E quando ela falou que havia essa possibilidade, eu fui assistir o culto. E naquele culto que eu fui assistir, ali eu comecei a enxergar o mundo de outra forma, a minha vida de outra forma. Porque o difícil das pessoas acreditarem no poder do Evangelho é o fato de simplesmente ela mudar a maneira de pensar, a maneira de crer, a maneira de agir e imaginar que o fato de fazer isso, Deus vai mudar tudo na vida dela. Aleluia. Mas é justamente isso. É a pregação da loucura para os que creem, é salvação para os que creem. Louvado seja Deus. Mas é difícil as pessoas acreditarem que os fatos de mudar a maneira de ter fé, a maneira de crer, a maneira de agir, esses atos vai mudar a vida dela. E isso as pessoas têm dificuldade de crer. E no terceiro culto, eu aceitei Jesus. E eu ainda estava engateando na fé. Mas o importante da vida do crente, irmão, não é estar na igreja. Na igreja é um compromisso, você tem que vir. Mas o importante não é estar na igreja. É crer no que você ouve em relação a Deus. E muitas das pessoas na igreja não crê. Ela ouve a igreja, ela vem à igreja, ela ouve a mensagem, ela faz um exame de valores e diz é boa, mas não crê no que ouve. É por isso que não há tão pouca mudança na vida do cristão. Aleluia. Porque a vertente de Deus é a palavra. E eu preciso crer. Assim como eu tenho que crer no que eu oro. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aceitei Jesus. Agora veja bem a importância de ser evangelizado, a importância de levar a pessoa à igreja, é importante a intenção do cristão em querer que Deus mude a vida daquela pessoa. Eu fui para fazer a campanha, o pastor orou, a igreja orou, o diaconato orou, mas foi a mim que Deus usou. Olhe, bem novo convertido, eu vi a palavra. E eu vi a palavra desse texto aqui. E meu nome expulsaram os demônios. E eu chegar próximo à minha casa, eu disse para ela: minha filha, desse mal, você não morre mais. Porque eu entendi o que eu sou em Cristo, o que Cristo é para mim. Chegar em casa, eu vou expulsar esse demônio que trouxe essa doença na sua vida. E você não morre mais. Aleluia. Olha a importância da gente evangelizar e falar de Jesus para as pessoas, da gente ter um coração aceso para se compadecer da situação dos outros, por amor a Cristo. Louvado seja Deus. Aquela jovem mulher me levou, e ao sair do culto, o primeiro dia, ela teve a preocupação de perguntar: você gostou? Você vem amanhã de novo? Você vem ao outro culto? Quer dizer, um cuidado para perceber a minha motivação. E ela ia 1, 2, 3 vezes por dia perguntar a mesma pergunta: você vai para o culto? Você vai para o culto? Aleluia. Isso é para fazer com que eu me intere da responsabilidade que eu dei a palavra que ia. Fica ativando. Às vezes a gente não tem essa perseverança com a família, com o próximo, com um amigo, com alguém. A gente não tem. Mas aquela pessoa que é tão perto da gente, ela está com muita fome e muita sede de Jesus. Ainda que ela não demonstre para o crente, porque ela não quer desvalorizar o que ela crê. Mas ela está com fome e com sede de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora,
Observe a definição que Jesus dá. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Aí é onde entra a chama do amor do cristão. A chama do amor do cristão não é apenas para cumprir o mandamento de amar ao irmão, mas amar o próximo. Esse próximo que está correndo um risco. E que você pode mudar a história dele. Você pode mudar a situação dele. Você tem como. Você tem como, porque uma oração de um cristão, diz a palavra, que pode muito nos seus efeitos. Aleluia. E essa oração que tem um efeito poderoso, está armazenada no seu coração. Ela só vai sair do seu coração se o amor que está no seu coração por aquela pessoa for verdadeiro. Se você sentir por ela, for verdadeiro. Aí você vai, não, eu não aguento mais ver fulano sofrendo, eu vou ajudar. Você se compromete. Mas você não se compromete apenas com ela, você se compromete com você. Porque não é fácil fazer a pessoa crer. Nós vemos aqui que Maria Madalena foi a primeira a trazer a notícia da ressurreição de Jesus. Não acreditaram. Depois ele foi visto por dois e por um para um campo contando a história da ressurreição. Não acreditaram. Então, as pessoas, ela cria na sua mente suposição. No caminho de Emaús ele dizia, ora, já faz 3 dias que ele morreu, e ele tinha dito que ressuscitava com 3 dias, mas ele não esperou terminar o dia. Ele não ficou lá aguardando, eles vieram embora, porque ele cria suposição. Ele disse, com 3 dias, eu vou embora. Porque às vezes a nossa suposição nos leva para o lado da incredulidade. O dia está amanhecendo, mas você já considera o dia, você já queria que tivesse feito. Aleluia. E muitas vezes, pode até Deus já ter operado, só que ainda você não deu notícia. Aleluia. Pode levar algum tempo para você saber da notícia. O importante é permanecer crendo, é permanecer valorizando as palavras do Mestre. E aqui eu acredito que essa separação, essa pontuação de não crerem, é justamente uma advertência para nós, mostrando a dificuldade que nós temos para levar o Evangelho e eles crerem. Porém, eles aqui não creram, porque ou fizeram suposição e deixaram apenas a incredulidade tomar de conta. Nós não podemos ir por essa linha, aleluia. Nós temos que ter uma certeza. Primeiro, não precisa nos preocupar com o que vamos falar, porque o próprio Jesus disse, no abrir e fechar da boca. O importante da evangelização, irmão, eu quero mostrar um texto para vocês, eu quero que todos vocês abram, para nós olhar o que Paulo diz, e a importância desse texto, para sua vida na hora de falar com alguém. Porque a impressão que dá, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, parece que você tem que fazer um sermão para aquela pessoa, e não se trata disso. Não se trata de você ir, senta aí, eu vou pregar para você, Jesus Cristo morreu por você, para salvar a sua vida, Ele ressuscitou, a razão é você. Um sermão não é nada disso. Não é nada disso. Observe que Jesus preveniu e disse, não se preocupe com o que vai dizer. Não precisa você chegar e fazer um sermão.
não se preocupe que você vai ver, porque eu darei palavras, não abrir e fechar da boca. Porque a resposta de Deus que está em mim para essa pessoa está na iniciativa dela do que ela conversa. E no que ela vai conversar com você, Deus vai dar sabedoria para você conversar com ela. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Taperinha, estava a irmã Cleusa, irmã Dé, irmã Raimunda, nessa parte de chão ali, muito carrapicho, um resto de feijão apanhando, uma tamboeira de melancia, um pouco de algodão. Eu passei a cerca, parei, examinei o carrapicho, que eu sei muito bem o que é carrapicho, olhei o território, passei pelo arame, com licença, bom dia, fui lá e disse, mas rapaz, é muito carrapicho. Aí comecei a falar, pedi a tamboeira de melancia para comer, não falei nada de Jesus. E é isso que eu quero mostrar para você, a importância de quem é você, para fazer isso. Porque às vezes você se coloca dizendo, eu não sei nem falar direito, eu não sei não conheço nem a palavra de Deus, eu não leio nem a Bíblia, Às vezes você pensa dessa forma. Abra em 2 Coríntios, capítulo 3, que você vai ver uma coisa. Paulo, contextualizando aqui o caráter da sua pregação, ele revela um conceito maravilhoso. Capítulo 3, de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Já encontraram? Aleluia. Se já encontrar, tenha um pouco de paciência comigo, que eu ainda não encontrei não. Encontrei agora. Pronto, vamos fazer a leitura. Versículo 2. Paulo diz assim, vós, diga assim, eu sou a nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Você percebeu? Você é uma carta que está escrita no coração e que é percebida por todos os homens. Primeiro ponto desse pensamento é: você é crente em Jesus Cristo. Já começa uma definição de fé e de religiosidade já diferente daquele que você vai evangelizar. Então ele já sabe que você é crente. Ele sabe que você é crente porque Jesus fez um trabalho lá na sua vida. Você mudou. E ele sabe. Ou você pensa que o mundo não sabe quem você é? Sabe. Se você deixar ele expor, ele vai expor. Ou dizer que você é um crentinho, ou vai dizer que você é uma bênção. Porque ele sabe quem você é. Aí ele diz, vós sois carta escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. O que é isso que Paulo está dizendo? O que é que me faz conhecer para um desconhecido? A minha atitude em relação a ele. Ele vai me observando. Aleluia. Ele vai me observando. A minha atitude. A minha atitude em relação a ele, ele vai observando. E ali você vai conversando. Ou você vai ajudando. Eu já fiz cerca evangelizando. Eu já arranquei palma. Aquela palma que planta nesses cantos de cerrado. Aqui no Ceará nem tanto, mas para Paraíba para lá dá muito. Palma. Eu já arranquei macambira e já comi pão de macambira. Macambira é uma folha parecida com a de abacaxi, que eles batem, tiram no meio um pozinho, um miolinho. É horrível. Tem gosto.
é desagradável. Mas eles me conheceram como crente. Ah, eu não como isso não, não. Felizmente. Qual é o comportamento que você está passando para ele? Um comportamento orgulhoso, metido, cheio de nariz empinado. Eu disse, tá aí uma coisa, minha mãe falava sobre macambira. Vou fazer um pão de macambira. É bom? Isso é um gosto diferente dos pães que eu como, mas se come, mata a fome. E foi por esse intermédio que eu ganhei a família para Jesus. Então não falta assunto. O que acontece é porque a maioria dos cristãos, eles são arrogantes e prepotentes, é triste. Ele chega na casa do religioso, como chegaram na casa do meu pai, um homem crente, e disse assim: seu Chicó, toda essa sua imagem, essas imagens aí, tem valor de nada. Ele disse, é um crente besta, não sabe o que está dizendo. Se você dissesse não tem valor para você, eu entenderia, porque você é crente. Mas você dizer para mim que sou da religião, que representa essas imagens, você dizer que ele não tem importância para mim, sai para fora da minha casa, você é um besta. Por causa da arrogância, da prepotência dos cristãos. E os cristãos é meio disso. Ele não usa termo bíblico, mas não usa o termo do amor. E a força do evangelho é o amor. É a caridade. É a misericórdia. É a generosidade. É o favor. Aleluia. É a comunhão. Isso são os valores principais do evangelho. Glória a Deus. Por que essa dificuldade numa cidade como essa, com tantas igrejas, com tanto trabalho de evangelismo? Por que que não funciona? Não funciona porque existe um dito popular aqui no Nordeste: convite de roupa suja. Quem já ouviu esse ditado? Pois é, convite de roupa suja. Quer dizer, você vai fazer algo, um casamento, um aniversário, uma festa, aí deixa para convidar em cima da hora. Vou para convite de roupa suja, rapaz. Você não vai. Esses trabalhos que são feitos não têm eficácia por isso. Eu já disse muito isso. Pelos anos que eu vi missionário dizer, está tudo errado. Porque a fortaleza do cristão no evangelismo é o corpo a corpo. É o olho no olho. É procurando saber o seu pensamento, suas dificuldades, suas necessidades. Não é rebolando papel como propaganda de loja, não. Não resolve, não. Não é ligar uma caixa de som no meio da rua e falar alto, gritar, pular. E cadê? Não dá resultado. Por que, pastor, que não dá resultado? Porque você é uma pessoa sincera, inteligente, capaz. Já os cristãos imaginam que você não é nada. Quer dizer, você que eu digo do mundo. Considere que é um perdido. Esse perdido é um ser social. E muitos deles, muito bem educados. E muitos deles cumprem as suas obrigações com o governo direitinho, pagam seus impostos. E muitos deles são generosos. Têm o seu pecado, a sua falha, como todos. Mas é visto de outro. E isso não é legal. Não é evangelho. Então a igreja, ela tem que estar unida ao Criador da igreja. Ela tem que estar unida à cabeça da igreja. Ela tem que estar unida ao pensamento de Deus. Ela tem que estar unida. Tanto para a sua vida pessoal, como para servi-lo.
Aleluia. E toda a nossa vida, ela é muito preciosa. E tudo que é relacionado a Deus, ao seu reino, à igreja, é muito precioso. Aleluia. Então Paulo diz, olha, você é uma carta escrita no coração. E é lida pelos homens. É lida. Vou lhe contar esse testemunho. Eu tinha talvez uns 3 meses de crente. E um dia uma senhora me fez uma pergunta. Por que você se converteu naquela congregaçãozinha e não nessa nossa igreja bonita, de muito crente? Eu fui e disse, o culpado é você. Eu? Sim. Nós somos vizinhos há muitos anos, você nunca falou para mim nem que era crente. Você nunca falou para mim de Jesus. Você viu nos meus erros aqui, mas morava ao lado de muitos crentes. Muitos crentes. Nem cordialidade eles não tinham com a gente. Já que eu era uma pessoa difícil de lidar pelo que acontecia na minha vida, pelo menos eles orassem e fosse cordial. Bom dia, Sr. Epitácio. Como é que está o senhor? Tudo bom? Eles não. Quando me via, o pobre pecador, miserável, desgraçado, bandido, viciado, fechava a cara. Mas um dia, alguém olhou para o meu estado, olhou para a minha condição, e a chama de Cristo acendeu no coração. Disse, eu vou ao encontro dele. Eu vou procurar ele. Eu vou falar que a vida dele não merece estar desse jeito. Eu vou dizer que tem alguém que pode mudar a vida dele e a situação dele. E ela nem pregou para mim. Mas a atitude dela fez com que Cristo fizesse totalmente tudo, todo o resto. Aleluia. Talvez falte em nós essa atitudezinha de se chegar mais. Não se dá por perdido. Porque é comum a igreja evangélica desistir de lutar. Ele só não desiste de lutar pelo interesse dele, do que é pessoal dele. Mas pelos outros, desiste. Marido desiste de mulher, mulher desiste de marido, família desiste. E desiste. Simplesmente, quer nada não. A gente quer o melhor, mas a pessoa não quer fazer o quê? Essa é uma linguagem comum no meio dos evangélicos. E somente a hipocrisia não permite perceber isso. Mas aqueles que estão atentos percebem. Porque nós temos essa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mostrar para você também Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Abre aí um versículo para nós entender. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15. Glória a Deus. E versículo 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei, para que varde e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Você percebe a conjugação dessa promessa de Deus para nós? Talvez o que você tanto queira não aconteça porque você nunca abriu a boca para ninguém para falar de Jesus. Eu escolhi a vós para que você dê fruto. Para que você dê fruto. Eu não escolhi você apenas para ser crente e comprar uma Bíblia e ir para a igreja. Eu escolhi você para que você dê fruto. Porém,
O fruto dado pelo seu empenho, a minha palavra, eu lhe retribuo. Aí você pode pedir tudo a meu Pai, que o meu Pai lhe dará. Aleluia! Não é isso que Jesus está dizendo? Não vos escolheste vós a mim. Jesus não está falando contra o evangelismo, gente. Porque tem ensino teológico que diz que Deus faz tudo, que não precisa de homem, mas não é assim não. Justamente nesse texto diz, não, tá, Jesus foi quem disse, ó, eu escolhi a vós, você escolheu a mim, não foi eu que escolhi a vós. Deus é quem escolhe. Não. Quando ele diz, eu escolhi a vós, ele não está falando de separação de discípulo. Ele está falando do amor de Deus para ele vir sacrificar pela vida deles, para que hoje eles pudessem estar com Jesus. Aleluia. Mas tem ensino teológico que diz assim, para se evangelizar, precisa nada, que o Espírito de Deus é quem faz tudo no homem. Ele vai lá e, baseado também nesse texto, mas esse texto ele está falando, quando você pega o contexto, que ele vem falando dele como servo, aí ele diz, eu escolhi a vós, escolhi para salvar para que você, por meio da sua salvação, agora vocês dê fruto, aleluia, e o fruto que vem uma recompensa. Qual é a recompensa de eu cumprir a palavra e de ter fruto, para que esse fruto permaneça? A fim, quer dizer, glória a Deus, é maravilhoso. A fim, você é afim que Deus lhe abençoe? Está aqui um plano bom, evangelize, fala do amor de Jesus, convide para vir à igreja, faça oração, vem aqui, deixa eu fazer oração por você. Seja mais na vida da pessoa. Ele diz, olha, se você fizer isso, a fim de que tudo quanto meu Pai pedir, tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. A fim, Jesus diz, gente, seja interesseiro. Vou evangelizar porque eu sei que Deus lá é a fim de eu receber minha bênção. Está vendo? Como é que é o negócio? Aí às vezes a gente pega assim, esse texto e diz, interessante. Uma vez eu estava numa igreja e tem uma pessoa que teve uma oportunidade e falou, gente, esse tudo que Deus concede não é tudo não. Já pensou se Deus concedesse mesmo tudo? É tudo, irmão. O que não faz se cumprir o todo é porque também nós não obedecemos a Ele. Nós não faz o que Ele está dizendo. Por isso que Ele disse, se você fizer o que eu estou dizendo, você vai ser meu amigo. Você não vai ficar de fora não, você vai ficar dentro de casa. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, olha, a bênção que é, diga assim comigo, resgatado. Para resgatar. Resgatado. Para resgatar. Deus em Cristo optou nos salvar. Agora, tendo nós sido resgatados, nós agora levamos a salvação para outro. Aleluia. E a Bíblia diz, sábio homem que ganha alma, sábio, aleluia. E Tiago diz assim, porque quando você ganha esse pecador, multidões de pecados foram cobertos, aleluia. Glória a Deus, irmão. O que nós estamos esperando para saquear o inferno? O que é que nós estamos esperando para aumentar o reino do céu? O que está faltando em mim? O que está faltando? Você imagina o que está faltando? Porque foi assim que eu iniciei a minha fé. Eu lembro
que eu fiz um julgamento quando eu li, quando o homem lê esse texto para mim e falou que eu tinha autoridade, exatamente no dia que eu orei para acontecer o milagre. Eu fiz um juízo sobre isso, um julgamento. Diz, poxa vida. Então, eu tenho que correr atrás das pessoas para ela que seja salva. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar. E as pessoas mais próximas de mim foram as que mais me rejeitaram. Você imagine, rapaz, você ter necessidade de depender do seu pai em algum momento, nas coisas mais básicas de uma necessidade humana, que é o comer. Uma das mais básicas. Muitas vezes eu já crente, eu ia na casa do meu pai para pedir a ele, pai, tem alguma coisa aí para você dividir comigo hoje aí, para minha esposa, meus filhos, não arranjei emprego. Ele dizia, e o pastor não dá não? Aí meu pai disse para mim o seguinte, eu não tenho prazer, nem que você beba água aqui em casa. Olha aí. Aí era motivo para eu desistir dele, né? E foi assim que eu fiz. No dia que ele disse, eu peguei minha bicicleta e vim embora, nem a benção a ele eu tomei. Aí eu vim chorando de desgosto. Aí eu disse comigo mesmo depois, não é para chorar de desgosto. Isso é uma barreira que eu tenho que passar. Amanhã lá eu estou lá novamente. Cheguei no outro dia e disse, benção papai. Quando ele me via, baixava a cabeça. Benção papai, me desculpe, saí ontem, nem falei com o senhor, me perdoe. E eu fui lutar por ele. E eu fui lutar. E eu não fui lutar pregando para ele não. Eu fui lutar para ele, ele vendo em mim quem era eu agora. E um dia eu estava no culto e Deus falou comigo para no outro dia eu chamei Aline, meu filho, Aline, papai, vovô, mas vamos lá, Aline, vamos lá. E quando eu cheguei lá, ele sentado na mesma cadeirinha, quando ele me viu, o olhar foi outro, o semblante era outro, a alegria era outra. Meu filho, quero falar com você. Antes de tudo, papai, minha bênção, e eu quero falar com o senhor. Não, primeiro eu quero falar com o senhor. Não, eu quero primeiro falar com o senhor, depois você fala comigo. Quando foi o dia que eu preguei o evangelho para ele. Eu disse, papai, Jesus disse, se o homem não confessar ele aqui na terra, diante dos homens lá, ele renega a pessoa. Ele disse, só mais o que eu queria dizer a você era isso. Eu queria aceitar Jesus, aleluia. Porque eu vi na sua vida o que foi feito na sua vida, aleluia. Ele viu. Eu não tinha dinheiro, dependia alguma vez do momento dele. A situação era difícil, a luta era grande, mas ele estava vendo Deus trabalhando na minha vida. Aleluia. Quanto maior, isso uma palavra no meio dos evangélicos. Quanto maior, maior é a queda. Aleluia. Não é verdade assim que diz? Quanto maior, maior é a queda. Pois se comprometa com sua palavra. A palavra que você diz, sim Senhor, eu aceito. O Senhor é meu dono. Vou fazer sua vontade. É um bom momento para a gente começar a despertar novamente essa chama no coração e trazer pessoas para a igreja, convidando, visitando. Nós temos ali o coberto com 4 obreiros. Coberto não era para estar daquele jeito não, gente. Pelo amor de Deus. Não é para estar lá. Não é para estar daquele jeito. 4 obreiros. Falta o quê? Despertamento no amor por Cristo pelas vidas. E começar a servir a Deus. É isso que falta. Se fizer isso, daqui a pouco tempo lá tem. Assim como todas as comunidades onde vocês moram. Eu falo os obreiros porque são pessoas que representam o ministério. São autoridades, são pessoas com maior grau de liderança. Aleluia. Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Portanto, quando eu me converti, eu fiz essa avaliação. Eu fiz esse julgamento. Eu fiz esse julgamento. Para que eu pudesse dedicar a minha vida. E assim eu fiz. E como evangelista e missionário, eu cheguei a ser tirado de dentro de casa, empurrado com vassoura. É constrangedor. Dói, porque você está na maior boa intenção. Aleluia. Aí é preciso eu lembrar. Eu também fui assim. Eu ameaçava os outros quando falavam de Jesus para mim. Então, por amor a Cristo, desperte, igreja, e comece a fazer aquilo que Deus ordenou com a grande promessa. Uma promessa que João diz que por esse fim, por essa atitude sua, tudo que você pedir no nome dele, o Pai vai fazer. Ele vai conceder. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.